Ministros do STF decidem destino do ex-presidente Lula, preso por corrupção em Curitiba. Esperar pelo trânsito em julgado pode significar, além do Lula livre, a liberdade para cerca de 5.000 presos. A segunda parte do leilão para exploração do petróleo do pré-sal aconteceu hoje, com um só arremate entre as 5 opções apresentadas. Mais uma vez, a compradora foi a Petrobras. Na ONU, Brasil, depois de 27 anos, pela primeira vez, se nega a votar contra o embargo a Cuba. Votou junto com Estados Unidos e Israel. Comandante do navio grego Bolbolina, acusado de despejar o óleo que atinge a costa brasileira, se dispõe a apresentar documentos em sua defesa. Identidade do responsável pelo desastre ecológico ainda é desconhecida. Provocado, jornalista Augusto Nunes agride o americano Glenn Greenwald ao vivo durante programa de rádio. Briga viralizou na internet e foi um dos assuntos mais comentados na rede mundial. Você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Você é um covarde, Augusto Nunes. Você é um covarde. Que isso? Calma. Parou. Que isso? Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal ainda está decidindo. Condenados pela Lava Jato só poderão ser presos depois de esgotados todos os recursos. Esta é a expectativa. Até agora, foram 5 votos a favor da prisão. Logo após a condenação em segunda instância e 5 votos só depois de transitado em julgado. O desempate agora fica a cargo do ministro presidente do Supremo, Dias Toffoli, que deve seguir a corrente dos que vão mudar a orientação. Falta só o voto de Dias Toffoli. Vamos acompanhar. O primeiro voto de hoje foi da ministra Carmen Lúcia, que votou pelo sistema atual, ou seja, a manutenção da condenação por segunda instância, como acontece com o ex-presidente Lula, preso em Curitiba por corrupção e lavagem de dinheiro. Com o voto da ministra Carmen, o placar ficou em 5-3, mantendo o atual sistema. Depois, veio o ministro Gilmar Mendes, com um voto que já era esperado. Ele votou contra a prisão de condenados em segunda instância, mudando o voto que já havia dado antes. Gilmar Mendes passou um bom tempo se justificando e terminou com seu voto admitindo a prisão de condenados pela Justiça só depois de passar por todas as instâncias possíveis. Depois de Mendes, o placar ficou em 5-4. A expectativa era de que os 2 votos restantes, de Celso Mello e Dias Toffoli, sacramentariam a posição do STF em admitir a prisão só depois de esgotados todos os recursos. Ou seja, o direito à liberdade do ex-presidente Lula e algumas dezenas de condenados pela Lava Jato, entre políticos e empresários. O voto do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, está terminando agora. Ainda teremos, então, o voto do desempate, que vai ficar a cargo do presidente daquela corte. Já se espera que ele vote pela mudança do sistema que permite a prisão dos condenados logo após a segunda instância. Vai ter que esperar até o último dos recursos. Muito bem. Pela primeira vez, o Brasil mudou seu voto na ONU, que condena o embargo que os Estados Unidos impõem a Cuba. Desde 1992, o Brasil votava a favor da condenação do embargo. Dessa vez, votou contra. O Brasil votou contra uma resolução da Organização das Nações Unidas que condena e pede o fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba, alterando uma posição diplomática adotada desde 1992, quando se votou pela primeira vez pela condenação ao embargo. A resolução foi votada nesta quinta-feira, na plenária da Assembleia Geral da ONU, e foi aprovada por 187 votos a favor, 3 contra e 2 abstenções. Além do Brasil, os únicos países que votaram contra a resolução foram Israel e os próprios Estados Unidos. Colômbia e Ucrânia se abstiveram.
A mudança da posição brasileira segue o princípio de alinhamento do governo de Jair Bolsonaro com o do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A resolução condenando o embargo é apresentada pela Assembleia Geral desde 1992. Em 2018, foi aprovada por 189 países, com votos contrários apenas dos Estados Unidos e de Israel, e sem os votos da Moldávia e Ucrânia. Bolsonaro tem criticado a política anterior do Brasil em relação a Cuba e diz que iria investigar empréstimos do Brasil à ilha. Em seu discurso, na Assembleia Geral da ONU, em setembro, o presidente brasileiro afirmou que um plano de Castro, Hugo Chávez e Lula para estabelecer o socialismo na América Latina ainda está vivo e precisa ser combatido. Foi realizada hoje a segunda parte do mega leilão do pré-sal. Dessa vez, 5 blocos foram ao pregão, mas apenas um foi arrematado. Foi a Petrobras quem apresentou a única oferta do leilão. O leilão das 5 áreas de exploração de petróleo no pré-sal, realizado hoje pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, terminou com 4 blocos encalhados. A Petrobras, em consórcio com uma empresa chinesa, apresentou a única oferta do leilão e arrematou o bloco de Aran, na Bacia de Santos, o mais caro entre os oferecidos. Com o resultado, a arrecadação da 6ª rodada de partilha de produção, que poderia chegar a 7,85 bilhões de reais, ficou em 5 bilhões, ou 64,3% do total esperado. O diretor-geral da ANP, Décio Doni, admitiu que o resultado foi abaixo do esperado. Estou surpreendido, sim. Eu esperava que houvesse a contratação dessas 3 áreas. Isso não tira o brilho do conjunto da obra, como o ministro falou. Quer dizer, o que foi contratado aqui ao longo desse ciclo de leilões, como eu falei no meu discurso de abertura, né, já garante a retomada da indústria. Na quarta-feira, a ANP levou a leilão 4 blocos como parte dos excedentes da seção onerosa, com expectativa de arrecadação de até 106 bilhões de reais. Das 4 áreas oferecidas, no entanto, 2 também calharam e as outras 2 foram arrematadas pela Petrobras, também sem ofertas de concorrentes. Hoje conosco o comentarista de economia, Marcelo Guedes. Boa noite, Marcelo. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Mais uma decepção aí, né? Olha, em parcial, né, irmão? Porque o próprio ministro Paulo Guedes já mencionou hoje que nós recebemos um recado que o modelo regulatório dessas concessões, esses leilões, eles precisam ser revistos. O mercado, os grandes estrangeiros acharam caro. Bom, isso tudo foi para a Petrobras, que acabou fazendo as aquisições dela ontem com um consórcio com 2 petroleiras chinesas que já operam aqui no Brasil. Eles acabaram entrando sem concorrência, sem ágio e sem majoramento de preço. Então, para a Petrobras isso foi uma coisa positiva. Para a expectativa de entrada de recursos de dólar que poderíamos ter tido com uma presença mais maciça dos estrangeiros, que era o que se tinha de expectativa, isso sim acaba trazendo um pouco de frustração. E o que vai acontecer agora? O restante dessas cotas que não foram resgatadas? O próprio ministro Paulo Guedes já se manifestou hoje afirmando que isso vai ser revisto. Ele vai modernizar isso aqui, foi um recado que valeu. A segunda parte, o ano que vem teremos outro. De acordo, conforme o parecer do ministro, conforme isso pode ser montado para o próximo ano, a expectativa da arrecadação desse próximo leilão que pode ocorrer em 2020 pode ser tão boa quanto esse, ou se bobear levemente mais, e continua-se positivo. O valor arrecadado ontem e mais hoje, que veio em torno para ajudar a diminuir o déficit fiscal do país, ajudar a descongelar recursos que estavam presos, bloqueados por falta de recurso da União, do orçamento do país, acabaram facilitando, dando um novo fôlego e vamos que vamos. Isso aí vai ser muito positivo, você pode ter certeza que o reflexo vai ser bacana e 70 bi não deixa de ser um dos maiores leilões que já tivemos na história do país. Marcelo, na sua área, a economia, a Bolsa reagiu bem. Agora, eu não sei se foi exatamente por causa disso, mas houve a quebra de mais um recorde hoje na Bolsa de Valores, embora o dólar também tivesse aumentado um pouco. Exato. Não foi? Mano, quando a gente observa uma situação dessa, né, um conjunto de coisas muito boas que vem acontecendo, né? Reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma federativa, leilão. Esse leilão aqui chegou a se cogitar, ventilar, de ele poder ter
ter ocorrido resistências para que não ocorresse da forma nos moldes que ocorreram. A gente percebe que ele ocorreu 70 bilhões mais do que foi realizado hoje. Ele tem um peso bastante importante e foi absolutamente vitorioso. O que muda um pouco quando a gente percebe, o mercado esperava um fluxo de dólar maior para esse leilão com a participação dos estrangeiros. Isso não ocorreu. E não ocorrendo isso, naturalmente, foi recalibrado a perspectiva de fechamento para a moeda, para o dólar, para o que estava operando, já querendo beliscar abaixo de R$4 e automaticamente ela voltou a operar acima de R$4. Você sabe que no final do ano nós temos aqui um período, como você disse, a Bolsa fechou em 109.581 pontos. O reflexo disso é que as grandes corporações hoje, que suas matrizes ficam fora do país, elas deram lucro. O resultado vai ser muito bom. E esse final de exercício de 2019, espera-se que boas delas encaminharão, repatriarão parte desses lucros para suas matrizes. E isso acontecendo, Hermani, naturalmente, haja visto não ter entrado o fluxo de dólar do leilão das estrangeiras como se imaginava, naturalmente fez com que as mesas, os bancos, as tesourarias fizessem um reposicionamento disso. Mas, ok, continuamos bem, recorde. A Bolsa fechou em 109.581 muito pontos. Muito em função desse pacote também aí, né? Sem dúvida. Na realidade, irmão, são um pacote de coisas boas que vem acontecendo. Né? Vai ser muito discutido ainda no Congresso, tal, mas já é um... Exatamente. Vai ser discutido, já existe uma vontade, foi demonstrado pelo próprio presidente Bolsonaro, mas o ministro Paulo Guedes foram até o Congresso, fizeram a apresentação, estão próximos, estão querendo construir isso tudo de uma forma muito elegante, de uma forma bem forte, bem eficiente. E o mercado começa a perceber que o Brasil já estamos chegando nos 11 primeiros meses do governo de uma forma impulsionada para que iniciemos o ano de 2020 muito positivo. Isso tudo é o cenário reflexo de tudo que a gente vê. Você vê inflação sob controle, emprego em leve melhora, dólar sob controle, risco Brasil nos menores patamares, estamos com a mão na taça, na mão de ter o investment grade novamente aqui no país, ter o grau de investimento novamente. Então isso tudo é muito positivo e só vem celebrar um ano que vai ser encerrado com chave de ouro, coroar um grande ano e que o ano de 2020 seja muito vitorioso para o país. O governo, desde a época de Michel Temer até então, nós temos uma recorrência de quase 3 anos que as reformas, o que precisam ser feitas, estão correndo muito bem. Marcelo Guedes hoje conosco aqui no RB Notícias. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Classificados pelo governo brasileiro como principais suspeitos do óleo nas praias do Nordeste, os responsáveis pelo petroleiro grego Bolbolina se declararam dispostos a apresentar documentos sobre a navegação apontada como origem do vazamento. De acordo com o Ministério Público, os danos da mancha de óleo são de proporções imensuráveis. Mais de 250 localidades nos estados foram atingidas até o momento. Vamos acompanhar a reportagem. O petroleiro grego Bolbolina, é classificado pelo governo brasileiro como o principal suspeito do derramamento de petróleo no litoral do país, se declarou disposto a apresentar documentos sobre os detalhes da navegação realizada no final de julho. De acordo com a Delta Tankers, proprietária do navio, uma carta das autoridades brasileiras enviada ao Ministério da Marinha Mercante da Grécia pede o fornecimento de documentos de 4 empresas para as investigações. A origem da mancha negra, que surgiu no final de julho e poluiu mais de 2.000 quilômetros do litoral nordestino brasileiro, permanece um mistério. Mas em 1º de novembro, o governo disse ter identificado o Bolbolina como suspeito, graças a imagens de satélite. A Delta Tankers negou qualquer responsabilidade na catástrofe ambiental e considerou que não havia evidências de vazamento na embarcação, que partiu da Venezuela em 19 de julho, antes de chegar à Malásia em 4 de setembro. De acordo com o Ministério Público brasileiro, os danos da mancha de óleo são de proporções imensuráveis. Mais de 250 localidades em 9 estados foram atingidas até o momento. Briga ao vivo durante o programa de rádio termina em agressão entre jornalistas Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil, e Augusto Nunes, da Jovem Pan. O americano chamou o brasileiro de covarde repetidamente.
Os jornalistas Augusto Nunes e Glenn Greenwald trocaram empurrões hoje ao vivo durante a entrevista ao programa Pânico da Rádio Jovem Pan. O estopim da briga se deu quando Glenn Greenwald falava sobre um comentário feito por Augusto Nunes em setembro sobre os filhos do jornalista e seu companheiro, o deputado federal Davi Miranda, do PSOL carioca, com quem é casado. Em dado momento, Glenn começa a dizer repetidamente que Nunes é covarde. Daí, começa o empurra-empurra e o jornalista brasileiro atinge o rosto do americano. Você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Você é um covarde, Augusto Nunes, você é um covarde. Que isso? Calma. Parou. Que isso? É isso aí. Peraí, calma. Com isso, ambos são separados e a transmissão é interrompida. Após 12 minutos, o programa voltou a ser exibido apenas com Glenn no estúdio. A Rádio Jovem Pan divulgou uma nota sobre o ocorrido. A emissora afirma que a liberdade de expressão concedida a comentaristas e convidados não se estende a nenhum tipo de ofensas e agressões. E afirma que repudia com veemência esses comportamentos. Crise humanitária na América do Sul. Prefeita pró-Evo Morales é humilhada em público na Bolívia durante protestos e organizações de direitos humanos denunciam o presidente chileno por crimes contra a humanidade. Daqui a pouquinho nós voltamos já.